Muito bem, estamos de volta aqui com a nossa aula de revisão do capítulo 2. Você deve ter percebido aí que esse capítulo ele tem a proposta de trazer uma abordagem histórica, de um contexto histórico da nanotecnologia. Isso é fundamental, não adianta a gente falar sobre uma nova área da ciência sem reconhecer o contexto histórico dela. E aí, quando a gente fala desse contexto histórico, surge até a dúvida, que é a dúvida lá que está lá na pergunta de capa do capítulo 2. Nanotecnologia. Como entender essa evolução ou revolução da ciência? Isso é interessante, a gente pode debater isso daqui, porque essa pergunta ela é bem central. É revolução ou uma evolução, professor? Depende do ponto de vista que você queira discutir essa dúvida, essa questão. Se nós olharmos para a ciência como algo contínuo, nós vamos entender que a nanotecnologia é uma evolução após a microtecnologia, ou seja, nós precisamos de aí nós precisamos gastar um período da história para que nós fôssemos capazes de reduzir os tamanhos dos materiais. Então isso veio acontecendo, a microtecnologia revolucionou o mundo no século XX, com a entrega dos computadores, enfim, tudo isso que você já conhece. Essa não é uma aula sobre a terceira revolução industrial, não é sobre isso. Então, se nós olharmos para um modelo contínuo, nós percebemos que a nanotecnologia é uma evolução de todo o impacto que a microtecnologia causou na sociedade e principalmente nas indústrias. Claro, nós podemos olhar como revolução a descoberta de materiais extremamente promissores e disruptivos. Podemos citar o grafeno, que foi descoberto há pouquíssimo tempo atrás. Se você aí é tão jovem, você vai achar que é muito tempo, mas no meu caso, há pouquíssimo tempo atrás. Ali em 2014, foi reconhecido o Nobel pela descoberta do grafeno. Isso, se você olhar hoje para essa gravação aqui, nós estamos falando de um período de menos de 10 anos, ou 10 anos para ser mais preciso. É bem interessante quando a gente olha para essas descobertas de materiais incríveis, de materiais excepcionais, porque aí sim você tem um elemento de revolução da nanotecnologia. Por quê? A entrada desses materiais em compósitos, em misturas com outros materiais, ofereceram aí uma nova classe que revolucionou a indústria da construção civil, revolucionou a indústria da eletrônica, a indústria de materiais leves, mais resistentes. Isso é fundamental desde um novo avião que é fabricado até mesmo a exploração espacial que nós falamos no vídeo anterior. Então, o capítulo 2 ele te convida a reconhecer a nanotecnologia como uma evolução ou uma revolução. Vai depender do seu ponto de vista, mas as duas situações são extremamente aceitáveis e justificáveis. Bom, para que a gente fale desse contexto histórico, para que a gente fale da nanotecnologia, nós temos que passar pelas 4 revoluções industriais. E é isso que você vai encontrar ali na página 52. A gente cria esse texto para mostrar que tudo que a gente observa de evolução da ciência provocou grandes transformações na sociedade. A primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e agora nesse período moderno, a diferença entre a mudança do século XX para o século XXI, da terceira para a quarta revolução industrial, que vocês devem ter percebido que estamos numa velocidade muito maior. Hoje, né, nesse ano de 2023, a gente pode entender o impacto da inteligência artificial, que faz parte, é um dos pilares da quarta revolução industrial. Se você não sabe, a quarta revolução industrial hoje é alimentada, ela é impulsionada pela inteligência artificial, pela nanotecnologia, pela biotecnologia, e aí vem a internet das coisas, vem toda essa conectividade, vem o 5G, vem a nova indústria, onde todos os dispositivos passam a estar conectados. Então, toda esse tsunami, vamos chamar assim, de inovações tecnológicas, você percebe que ele está vindo com uma força muito maior num período menor.
Se você olhar para a primeira e segunda Revolução Industrial, você tem anos, muitos anos se passam até que uma grande inovação é aplicada, é entregue à sociedade. Hoje não, você percebe que esse número de inovações tecnológicas tem aumentado a todo instante e de maneira muito mais rápida. Combinado? Bom, se você entende então que nanotecnologia faz parte da quarta Revolução Industrial, e que nós estamos vivendo um cenário de mudanças constantes e agora cada vez mais rápido. A gente tem observado que o mundo de ontem é completamente diferente de hoje, ou seja, em um ano atrás, você nem imaginava o poder da inteligência artificial na sua vida. Hoje, a inteligência artificial já está fazendo parte do seu dia a dia em aplicativos, te auxiliando aí em deslocamentos, transportes, enfim, muitas coisas. Mas quando eu falo da nanotecnologia, que é o nosso objeto principal de discussão desse livro, não existe como falar de nanotecnologia sem falar de Richard Feynman, tá? Algumas pessoas pronunciam Feynman, mas Richard Feynman é um grande pensador, é o grande profeta da nanotecnologia. Ele talvez tenha trazido aquilo que faltava para a comunidade científica lá na década de 1950, 1960, que era a capacidade de pensar numa dimensão nunca antes visualizada. É nisso que Feynman foi brilhante, porque quando ele ministra sua palestra lá no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, famosa Caltech, em 1959, Feynman mexeu com a cabeça do público, mostrando sobre a possibilidade de acessar dimensões nunca antes imaginadas. Note, você vivia no mundo, em 1959, você estava no mundo onde a microtecnologia já era o grande elemento surpresa e que foi o que impulsionou a computação naquela época. Então, Feynman falava assim, bom, se nós fomos capazes de criar máquinas micrométricas, dispositivos na escala do micrômetro, será que não é possível criar coisas com dimensões ainda menores? Então o Feynman, que era um orador nato, nós já falamos isso em alguns vídeos dentro desse capítulo 2, o Feynman, com a sua capacidade de encantar o público, de cativar as pessoas, de fazer as pessoas ficarem magneticamente presas na fala dele, o que o Feynman disse foi o seguinte, bom, se até hoje somos capazes de construir dispositivos na escala do micron, por que não somos capazes de construir coisas menores? Por que não somos capazes de gravar todo o conteúdo da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete? Por que não somos capazes de criar motores com tamanhos bem abaixo da escala do micron? Note, não existia tecnologia para fazer isso na época, mas ele colocou as pessoas para pensar. Inclusive, não somente pensar, ele desafiou a plateia, naquele 29 de dezembro de 1959, ele desafiou a plateia oferecendo um prêmio para quem conseguisse entregar esse desafio, ou principalmente o resultado para esse desafio proposto, que era gravar todo o conteúdo da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete e construir motores com dimensões menores do que eram capazes naquela época. Então, o Feynman é o grande profeta da nanotecnologia porque ele aponta para a possibilidade dessa ciência de se desenvolver numa dimensão muito pequena, sem que antes alguém tivesse imaginado que isso seria possível. Então, a Feynman, damos a ele o crédito de o grande profeta da nanotecnologia, ou o primeiro grande cientista que promulgou a nanotecnologia como sendo uma nova área da ciência, mesmo ainda em tempos remotos, né, quando se imaginava que isso não seria possível. Muito bem. Passa aí em torno de 30 anos após a fala do Feynman, né, em 1990, dois engenheiros da IBM criaram o que seria o microscópio que mudaria o mundo, ou, em tese, mudaria a ciência, melhor dizendo. Por quê? Porque a criação do microscópio de tunelamento, criado aí por Bain e Howe, que ganharam o Nobel de Química em 1986,
Esse microscópio de tunelamento, nós não vamos explicar em detalhe a técnica, se você tiver curiosidade, tem vários vídeos na internet que explicam isso. O nosso objetivo aqui é dizer para você, em 1990 foi entregue um microscópio com resolução atômica. Ele é criado em 1981 e ele vai sofrendo aperfeiçoamento e chega em 1990, esse microscópio já está no estado da arte. Ou seja, o que esses dois cientistas da IBM fizeram foram entregar para os cientistas, para os pesquisadores, uma ferramenta que permitisse estudar aquilo que era muito pequeno. Então, é um feito inédito. Basicamente, esse microscópio, como vocês podem ver na imagem, lá na página 57, basicamente você tem uma superfície e esse microscópio ele fica com uma ponta muito fina mesmo, a ponto de você não enxergar a olho nu, para você ter uma ideia do quão pequena ela é, e você talvez não consiga enxergar essa ponta nem mesmo um microscópio óptico, ela é muito pequena. Então, basicamente, com uma ponta muito pequena, essa ponta vai mapeando a superfície, vai varrendo a superfície, e ali, ao varrer essa superfície, cria-se uma corrente, um túnel, chamada corrente de tunelamento, e basicamente esse microscópio é capaz de mapear em resolução atômica aquela superfície por onde a ponta passa. Esse é um grande feito. Na verdade, talvez esse seja um microscópio que mudou a história e permitiu que a nanotecnologia chegasse ao estágio que está atualmente. Porque, note, é muito difícil estudar coisas pequenas com ferramentas que não te levam até lá. Então, esse microscópio é o ponto de partida para a capacidade dos cientistas de enxergar o infinitamente pequeno. Trabalhar com o que é invisível a olho nu é extremamente difícil, mas utilizar equipamentos que lhe permitem estudar isso é o ponto-chave para uma mudança de paradigma, para uma mudança de direção no estudo da nanociência e da nanotecnologia. Então, a leitura fica ali, e o grande feito desses engenheiros foi a publicação de um artigo em 1990, como eu já havia falado, onde eles conseguiram depositar aí 35 átomos de xenônio sobre uma superfície de níquel cristalino, E aí, utilizando esse próprio microscópio, eles foram mapeando essa superfície e, na verdade, quando se percebeu depois, eles tinham recriado o logo da IBM, como vocês veem nessa imagem, eles tinham recriado o logo da IBM, fazendo essa nanolitografia, ou essa deposição de átomos de xenônio sobre uma superfície. É algo extremamente louvável, é algo incrível. Eu, particularmente, ficaria por horas falando disso, porque, percebam, primeiro, você tem que ter a técnica de deposição. Basicamente, os caras conseguiram depositar átomos de xenônio numa superfície. E aí, eles resolveram se desafiar, ou melhor dizendo, desafiar o microscópio que eles próprios construíram. E aí eles foram para esse microscópio e falaram assim, não, se os átomos estão ali depositados, o nosso microscópio tem que enxergar. O nosso microscópio tem que ter resolução para diferenciá-los. E quando eles foram ver, para surpresa de todos nós, você tinha a reprodução do logo da IBM nessa deposição de átomos e o microscópio revelando esse logo a cada linha, a cada passo que ele passava. Lógico, essa imagem do livro, pessoal, é uma imagem estilizada, uma imagem computadorizada. Se você quiser ter acesso à imagem original, basta você aí pesquisar pelos nomes dos pesquisadores e colocar a data de 1900, você vai encontrar ali a imagem original, que é em preto e branco, lógico. Se o microscópio, a cor que nós vemos na imagem é por um tratamento, é por um software, Então, essa é uma imagem estilizada, mas você encontra fácil na internet a imagem original. Combinado? Muito bem. Passando lá para a página 58 e 59, nós tivemos ali, bem recente, inclusive, numa notícia que saiu, que até foi uma notícia que fizeram aí uma grande propaganda dela. Molécula individual é fotografada de forma inédita. Mais uma vez, a IBM, engenheiros e cientistas da IBM, em Zurique,
produziram o que eles chamam da primeira imagem de anatomia da molécula. E aí é muito curioso, porque lá nessa página você vai ver, e se eu tivesse te convidando assim, vem cá, vamos ali ver uma foto de uma molécula, e você esperaria ver uma foto de uma molécula límpida, bonitinha, sem borrões. Mas, na verdade, a imagem, quando você vai ver, ela é uma imagem borrada. E você fala assim, poxa, me frustrei, imaginando que era uma imagem 4K, super legal. Não se iluda. E é por isso que o professor está aqui, por isso que existem essas aulas de revisão. Preste atenção. Átomos e moléculas estão vibrando. Se vocês estão vibrando, quando você tira fotos de algo em movimento, ela sempre vai sair porrada. Então, jamais, e nem eu estaria esperando, e não quero mais que você pense de forma errada. Então, os átomos, por mais que o microscópio esteja tirando, mapeando a superfície daquela molécula, ele não vai conseguir nunca que os átomos fiquem parados para que seja feita a imagem. Por isso que é surpreendente, e eu quis trazer essa curiosidade aí, inclusive já gravamos um vídeo sobre essa curiosidade, que você já deve ter assistido. Então, basicamente, o que esse feito mudou foi agora há pouco, nos anos 2000, basicamente seria a capacidade dos microscópios de fazer anatomias das moléculas, de mapear a superfície. Então, esse é o grande diferencial. Vale destacar que o microscópio em questão, nesse tópico lá do nosso livro, é o microscópio de força atômica, que na verdade é uma variação do microscópio de tunelamento que nós já discutimos anteriormente. Então hoje existem vários modos, né? Você pode fazer microscopia de força atômica com contato ou sem contato. Você ainda tem a microscopia de tunelamento, você tem diversas variações de microscopias, mas todas essas alimentadas pelo feito da construção do microscópio de tunelamento. Por fim, dentro desse contexto histórico, nós apresentamos aí os 3 pesquisadores que ganharam o Nobel de Química em 2016, Solveig, o Stordate e o Feringa. Vale destacar, a título de curiosidade, que o Stordate esteve no Brasil, né, no congresso da IUPAC aqui em São Paulo, em 2017, ou seja, um ano depois que ele ganhou o prêmio Nobel. Então, assim, foi um momento muito especial para quem pôde estar lá naquele congresso. Foi uma sessão de autógrafos, uma fila quilométrica, muita gente que é da comunidade científica queria o autógrafo dele, e são poucas as oportunidades na vida que você vai encontrar com o Nobel frente a frente e poder, inclusive, tirar uma foto com ele. Super simpático, foi muito legal a participação do Stordate no congresso da IUPAC aqui em São Paulo em 2017. Tá, mas vamos falar agora sobre o feito deles. Esses 3 pesquisadores estudaram isoladamente as máquinas moleculares. O que seria aí o embrião, vamos chamar lá atrás, quando eles estudavam, eles nem imaginavam que o que eles estavam estudando seria um grande diferencial hoje na medicina, seria um grande diferencial hoje nos estudos da nanotecnologia, principalmente aplicado em diagnósticos de doenças, em tratamentos mais modernos que podem surgir daqui a alguns anos. Eles criaram essas máquinas moleculares, que são dispositivos capazes de responderem com movimento quando excitados por uma fonte externa. Lógico, lá atrás, esses movimentos são movimentos muito simples, como o do nanocarro, que inclusive está ali na discussão do nosso livro. São movimentos muito simples. Eu incido uma luz e esse nanocarro é capaz de fazer movimentos, andar sobre essa superfície. Se você olhar para isso, vai querer discutir, tá, professor, mas para que serve isso, né? E daí? Pense, a evolução da ciência se passa por conhecer as propriedades básicas. O que os cientistas querem aqui é dominar o movimento daquela nanomáquina, dominar o movimento daquele nanorobô. Se eu consigo entender, se eu consigo dominar esse movimento, eu consigo depois projetá-lo para fazer movimentos mais complexos. Então, ninguém aprende matemática sem aprender os conceitos básicos dela, ou seja, uma matemática avançada sem aprender os conceitos básicos. Então, é assim que se faz ciência. Nada é como se parece naqueles filmes. Eureka! Pronto, descobri algo inovador. Tudo é com muita dedicação, com muitas horas de bancada, com muitos estudos,
com muito apoio e com muita colaboração, tá bom? Bom, eu estou falando desse Nobel de Química em 2016 e esse vídeo aqui está sendo gravado há 2 dias apenas depois do Nobel de Química de 2023, que mais uma vez a nanotecnologia foi reconhecida pela Academia Real de Ciências da Suécia. Então veja, 2016, 7 anos depois, 2023, o Prêmio Nobel vem chamar a atenção para a nanotecnologia e a forma como ela vai impactar o mundo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Nobel de Química em 2023, eu te convido a acessar minhas redes sociais. Lá eu postei alguns conteúdos que falam desse Prêmio Nobel, mas para não deixar ninguém aqui perdido sobre 2023, eu tenho aqui na minha mão um frasquinho bem pequenininho de um Quantum Dot, que foi exatamente as nanopartículas reconhecidas nesse Nobel de 2023. Quando você olha assim, parece um frasco com um líquido qualquer, mas quando eu incido luz, eu vejo quando eu incido aqui uma radiação eletromagnética, principalmente uma radiação UV, eu vejo que esses materiais são capazes de emitirem cor numa nova frequência, num novo comprimento de onda, melhor dizendo. Então perceba, a sua TV de LED, a sua TV moderna, é isso daqui que está na minha mão. Então, a eletrônica avançada que você tem acesso hoje, é isso daqui que está na minha mão. E é por isso que você precisa, de fato, reconhecer o impacto que a ciência, que a pesquisa científica tem para a sociedade, tem para o mundo. Nós, cientistas e pesquisadores, queremos trabalhar com a ciência que seja em prol da sociedade, sempre, que seja em prol do meio ambiente, que seja uma ciência sustentável, uma pesquisa que de fato resolva os problemas. E quando você vê lá atrás os caras pesquisando sobre quantum dots, nem podia se imaginar, nem era possível imaginar que esses caras estavam criando materiais excepcionais, com propriedades semicondutoras, com propriedades ópticas e elétricas muito interessantes. Então, eu aqui quero aproveitar esse vídeo e esse vídeo do capítulo 2, que acabou de falar sobre o Nobel de Química em 2016, para já trazer essa informação atualizada para você sobre os Quantum Dots. É bem interessante. São 3 frasquinhos que eu tenho aqui na mão. Cada um emite uma cor e um determinado comprimento de onda. Então, Quantum Dots, Nobel de Química 2023, mais uma vez, a nanotecnologia marcando presença e aí e mudando o mundo, melhor dizendo. Muito bem. Ali na página 62 e 63, meu caro leitor, minha leitora, você que está acompanhando, meu aluno e minha aluna nesse livro aqui, fico muito feliz por você ter entendido a propósito do livro, espero que você esteja gostando, e por isso que dentro do livro eu também faço um momento de pausa. Falo assim, não, pera, agora não é hora de falar de conceito, agora é hora de conscientizar. Então, na página 62 e 63, nós justamente explicamos como que essas máquinas moleculares ou nanoestruturas ativas vão ser aplicadas na medicina, como que elas evoluíram, né? Elas saíram do modelo de nanoestruturas passivas, que é aquelas nanoestruturas que você sintetiza, estuda a propriedade e não aplica em nada. Depois, com a evolução, os pesquisadores perceberam que era possível criar nanoestruturas ativas, ou seja, agora nós podemos criar um nanomaterial que é capaz de transportar um fármaco até uma célula ou órgão específico. Eu consigo colocar uma proteína numa nanopartícula e permitir que essa nanopartícula leve essa proteína em até um alvo também que eu desejar. Então, isso que é uma nanoestrutura ativa. A partir de agora, eu consigo trazer mobilidade para esses nanomateriais, consigo confeccionar estruturas mais complexas e criar aí o que nós chamamos de nanosistemas avançados. Então, no futuro próximo, da mesma forma que hoje você tem uma linha de produção de carros, você pode ter, daqui a alguns anos, uma fábrica de produção de máquinas moleculares, de nanorobôs. Por que não? Obviamente que isso tudo sendo feito dentro dos limites éticos, legais, para que sejam utilizados na medicina e principalmente lá no futuro sejam injetados dentro dos nossos corpos, que esse é o grande objetivo.
fazer esse nanorobô ir até o órgão que está doente, até aquela célula tumoral e realizar ali o diagnóstico e o tratamento. Tudo bem, pessoal? Então, na página 62 e 63, um texto para você se conscientizar sobre o futuro da nanotecnologia e das máquinas moleculares. E depois tem um vídeo nosso lá que a gente já conversou, onde eu falo um pouco mais sobre isso. Bom, para fechar esse nosso vídeo aqui, e principalmente para finalizar o capítulo 2, nós estamos falando dos exemplos pré-modernos da nanotecnologia. Observe então que nós fizemos uma apresentação do contexto histórico da nanotecnologia para você, e depois a gente agora vai apresentar aí alguns conceitos que são pré-modernos, ou seja, coisas fabricadas que tem nano dentro, mas que ninguém lá naquela época sabia que existia. Os exemplos pré-modernos da nanotecnologia mais famosos, você pode pesquisar na internet, você vai encontrar vários textos super legais. A taça de licurgo do século IV, os esmaltes cerâmicos brilhantes usados no mundo islâmico lá no século IX, entre o século IX e o século XVI. Tem também a história do sabre de Damasco, isso mesmo, é um trava-línguas, né? Sabre de Damasco. Ele é uma espada muito linda, vale a pena você dar um Google aí para você achar essa imagem. É uma espada muito linda, ela tem um brilho impressionante, mas muito mais do que o brilho, ela tem uma capacidade de corte que é impressionante. E aí foram se descobrir que existia incorporação de nanomateriais, obviamente, lá naquela época, no século XIII, entre o século XIII e o século XVII, ninguém sabia que tinha ali a incorporação de alguns nanomateriais ali dentro, até pelo próprio método de fabricação. E é uma espada que corta de maneira assustadora, é impressionante. Tem vários textos aí na internet, super bem didáticos, e vale a pena você, depois, se tiver curiosidade, Sabre de Damasco, é muito interessante para você entender como uma espada foi criada num processo de síntese em altas temperaturas, e ela praticamente tinha propriedades ali para aquela época surpreendentes. Outro exemplo aí para você que já foi para o exterior, se você não foi, você com certeza já ouviu falar sobre aquelas cores incríveis dos vitrais das catedrais europeias, aquelas catedrais medievais, né? Foram se descobrir um pouco tempo depois que essas cores, pelo próprio processo de fabricação do vidro, é porque tinha uma incorporação de nanopartículas de ouro ali dentro. Você tinha ali diferentes tipos de nanopartículas, não só de ouro, principalmente, né? Mas de outros tipos de nanopartículas no processo de produção do vídeo. E se você algum dia for lá na Inglaterra, você pode ver o ouro coloidal sintetizado aí por Michael Faraday. Sim, esse mesmo Faraday tão famoso que todos nós conhecemos. Ele foi sintetizado lá no século XIX, está em exposição até hoje, estável, bonito, e é um ouro maravilhoso, bem vermelho, um ouro coloidal lindo demais. Também você pode acessar o site do museu, só pesquisar ouro coloidal de Michael Faraday. Você vai acessar lá a página do museu e você vai ver o objeto em exposição até hoje, no mesmo ambiente onde Faraday sintetizou isso. Claro, a grande sacada do Faraday não foi em si sintetizar o ouro coloidal, foi descobrir o efeito Tyndall dentro desse ouro coloidal. Então, o Faraday tem várias descobertas, vários estudos, você sabe o quanto que ele é famoso, mas o que ele fez ali foi descobrir, através do fenômeno de espalhamento de luz, que o que estava ali dentro era algo diferente. Depois ficou-se sabendo que era ouro na escala nanométrica. Então, nessa página aqui do livro, pessoal, o que eu quero com vocês aqui na página 66 e 67 é explicar um pouquinho desses exemplos pré-modernos e te convido, né? Espero que você te convido a você fazer uma leitura mais detalhada na nossa linha do tempo que nós criamos ali, que varia desde 1857, chegando até aí o ano de 2016. Então, nós criamos essa linha do tempo com diversos eventos, diversos acontecimentos para que você consiga entender que uma ciência como a nanotecnologia, para ela se desenvolver como ela hoje está em destaque, ela, lógico, carrega um contexto histórico, carrega aí personagens importantes para que
a ciência tem evoluído dessa forma e de maneira tão robusta e tão sólida como é a nanotecnologia. Combinado? Bom, depois dessa aula de revisão ou antes dela, eu te convido aí a fazer os exercícios, principalmente depois desse nosso bate-papo. Você tem os exercícios de fixação do capítulo 2, que vai aí ter várias perguntas, várias questões criadas para que você reforce o seu conhecimento sobre esse contexto histórico da nanotecnologia. E perceba que uma das propostas, um dos diferenciais dessa obra é justamente conectar química, física, biologia e matemática no meio do assunto da nanotecnologia. Então você pode perceber que tem algumas questões mais para frente que você vai aplicar aí o conceito do que é carbono secundário, o que é ligação covalente. Então a gente mexe um pouquinho o que é fórmula molecular, o que é número de mols. Então o nosso intuito aqui é, entendendo que a nanotecnologia é um tema multidisciplinar por definição, eu vou abordar no livro conceitos das áreas de química, física, biologia, que constroem as ciências da natureza e suas tecnologias, e claro, eu preciso da matemática só para te convencer de que o mundo nano é muito pequeno. Tudo bem, pessoal? Então a gente encerra aqui a aula de revisão do capítulo 2, façam os exercícios de fixação de nível fácil, e aí depois te convido também a fazer os exercícios de nível avançado e depois o simulado para testar os seus conhecimentos. O objetivo desse livro, principalmente do primeiro volume dessa coleção, já deu para você perceber que é recursos digitais, exercícios direto no livro, exercícios online, conteúdos extras, tudo isso para que te permita que você, enquanto estiver lendo esse livro, consiga também absorver novos conhecimentos, novos conteúdos. Uma forma moderna, onde eu converso com você, você aprende um pouco comigo e você também aprende um pouco caminhando aí por essa obra que foi preparada com tanto carinho. Muito bem, você deve ter percebido que a proposta dessa coleção é trazer aí 3 módulos, o módulo básico, o intermediário e o avançado. Nesse módulo básico, que tem 2 capítulos, nós fizemos aí uma introdução à nanotecnologia. Então, nesses 2 primeiros capítulos que fecham o módulo básico, você teve acesso à introdução. Parte matemática, contexto histórico e interpretação das novas propriedades que surgem dos nanomateriais. No próximo volume, módulo intermediário, você vai estudar os fundamentos da nanotecnologia. Então ali eu vou lhe apresentar os diferentes tipos de nanopartículas, nanomateriais, nós vamos falar sobre microscópios, sobre as técnicas de caracterização, sobre as técnicas que nos permitem estudar esses materiais e depois, quando você consolidar esse conhecimento do módulo intermediário, eu lhe preparo para você então chegar no módulo avançado, onde a gente vai falar de aplicações. Então perceba que essa coleção foi criada com muito carinho, todos esses recursos digitais gravados aqui é para permitir uma interação entre o autor e o leitor, é permitir que a gente troque mais informações, que você tenha acesso aí a novos modelos, novos recursos dentro da obra. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui desse primeiro volume, te convido a estudar e seguir com seus estudos nos próximos volumes dessa nossa coleção que se chama Conexões Científicas e que aborda a nanotecnologia de um jeito descomplicado, divertido, interdisciplinar e de uma forma diferente também com esses novos conteúdos por aqui. Eu vejo você mais à frente, bons estudos, boa leitura e a gente se encontra logo ali. Tchau, tchau!